A perda auditiva não escolhe idades. Pode afetar-nos em qualquer fase da nossa vida, independentemente de termos antecedentes na nossa família ou não. Inclusivamente, também há o oposto, que é a perda auditiva associada à idade avançada pode não ocorrer. Sabemos que há 3 tipos de perda auditiva: perda transmissiva, perda sensorio-neural e perda mista, ou seja, a perda condutiva tem a ver com patologia do ouvido externo e do ouvido médio. E essa, se for detectada precocemente, pode muitas vezes ser passível de ser revertida com tratamento médico ou cirúrgico. O tipo de perda sensorio-neural, que tem a ver com o atingimento das células nervosas do ouvido interno, na grande maioria dos casos é irreversível, pode ser minimizada, existem várias opções para isso, e uma surdez mista, que é quando afeta de uma forma combinada as estruturas que eu descrevi. As causas podem ser hereditárias, genéticas, infecciosas. Dentro destas infecciosas, as infecções que ocorrem durante a gravidez e que podem afetar o desenvolvimento do ouvido interno. As causas inflamatórias ou infecciosas também na infância, e estas podem afetar a audição em qualquer fase da vida. A meningite é uma muito conhecida que pode afetar indivíduos em qualquer idade. As causas traumáticas, acidentes de desviação com traumatismos crânioencefálicos, os traumatismos induzidos pelo cotonete, as perdas associadas à exposição no trabalho, nos hobbies, a perda associada também à idade e a doenças globais que afetam a circulação, muitas doenças relacionadas com a patologia cardiovascular, o chamado síndrome metabólico, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, que são situações que, ao afetarem a circulação, como o ouvido é um órgão de circulação terminal com artérias muito fininhas, tudo aquilo que interfira com a circulação pode causar dano no ouvido. Os primeiros sinais de perda da audição dependem da idade com que ela surge. Se há uma perda auditiva que surge na infância e que não existia no rastreio auditivo neonatal que se faz quando as crianças nascem, à medida que vamos avançando na idade, na infância e na adolescência, pode ser também pelo mau rendimento escolar, e depois nos adultos jovens, os adultos e a idade mais avançada, consoante aquilo que nos vai acontecendo, mas nessas idades mais avançadas é muitas vezes tida como uma dificuldade de compreensão, mais do que propriamente não ouvir. Muitas vezes quem não ouve não tem noção de que não ouve, porque com a perda auditiva que vai acontecendo com a idade, é como se perdêssemos ponto de comparação. Quando nós perdemos a visão, sabíamos que antes líamos aqui e a perda faz com que cada vez tenhamos que afastar mais, e nós sabíamos que antes líamos aqui. Com a perda auditiva, os sons, naquilo que é a maioria dos casos, embora possa haver perdas súbitas, são perdas lentamente progressivas. A pessoa deixa de ter um ponto de comparação do que é que eu via antes. A perda da audição interfere na autonomia de uma forma global. Ao não conseguirmos comunicar, temos dificuldade em pequenas atividades simples do dia-a-dia que damos como garantidas. Uma simples ida ao supermercado, em que pelo ruído de fundo não conseguimos fazer as perguntas certas ou entender o que nos estão a dizer. Não ir de uma forma autónoma a uma consulta médica é muito frequente. As pessoas fazerem-se acompanhar de um familiar ou de uma pessoa próxima porque têm medo de não conseguir compreender a mensagem na totalidade ou fazerem-se entender, e depois, claro, nessas atividades do dia-a-dia, quando é uma perda severa, profunda, porque para não se ouvir os barulhos do trânsito já tem que ser uma perda auditiva muito importante. Até dentro do ambiente de casa, coisas tão simples como não ouvir a campainha da porta, não ouvir o telefone. Interfere com a interação entre nós e interfere muito na autoestima, confere muitas vezes baixa autoestima e depois está associado a isolamento social, ansiedade, alguma raiva, depressão, um envelhecimento precoce, uma deterioração cognitiva por esse tal isolamento e a falta de interação.
e associa-se também a um risco maior de demência. A perda da visão afasta-nos das coisas, a perda da audição afasta-nos das pessoas. Todas as nossas escolhas diárias, no que comemos, na qualidade do sono, na gestão do stress, na qualidade das relações, isso é que vai fazer com que liguemos os genes certos e desliguemos os errados em relação à doença ou em relação à saúde. Se tivermos algum tipo de comportamento de risco, mais cedo ou mais tarde vamos ter impacto na nossa saúde auditiva, porque não começar antes de ter sintomas. Tudo aquilo que promove a saúde global, promove a saúde auditiva. Mas se nós sabemos que a exposição continuada a ruído intenso nos vai fazer perder a audição, se sabemos que as exposições por tempo curto, mas a intensidades sonoras deletérias, mais cedo ou mais tarde, nos vão dar prejuízo, para que é que nós temos esses comportamentos de risco? Manter uma higiene auditiva adequada, ou seja, o cerumen, a cera, não é sujidade, não é lixo, não é preciso limpar os ouvidos com nada. A natureza fez bem o canal auditivo e ele tem mecanismos de autolimpeza. Evitar o uso excessivo de fones, se for necessário, dar preferência aos fones externos e mesmo esses externos evitar o uso contínuo, fazer pausas, ter muito cuidado com a intensidade sonora, regular. Se as pessoas que estão à nossa volta ouvem o som dos nossos fones, significa que estão altos demais e há que baixar. Outra dica importante é trazermos sempre connosco protetores auriculares na carteira, numa pasta de computador e se inadvertidamente estivermos expostos a um ruído mais intenso daquilo que seria de esperar, vamos a um concerto e ficamos junto a uma coluna que tem uma intensidade sonora muito elevada, pôr no ouvido que está daquele lado, por exemplo, ou se vamos passar por uma zona de obras que tem uma intensidade sonora elevadíssima, em que esperemos que os trabalhadores estejam protegidos, mas nós não estamos também a colocar. Se tivermos esse SOS, também estamos a cuidar da nossa saúde auditiva. Uma dica também importante para a saúde auditiva é tratar da saúde global. Tão importante como a indicação dos sintomas por parte dos familiares, que poderão ser as primeiras pessoas a notar a perda, é também muito importante o acompanhamento dos familiares para perceberem, quando existe perda, a forma correta de comunicar com quem tem a perda e a empatia e o envolvimento que é necessário na reabilitação auditiva. Devemos estar muito atentos às pessoas à nossa volta que se preocupam connosco e nos chamam a atenção de que parece que começamos a ter perda, porque nós próprios podemos não ter noção, e aceitar isso com carinho e com preocupação. A forma mais fácil de comunicar com quem tem perda auditiva é assegurar-se de que a outra pessoa sabe que estamos a conversar com ela. Então, como é que nós podemos fazer quando estamos perante alguém que tem perda auditiva? Falar sempre no frente a frente. Antes de começarmos a falar, tocarmos na outra pessoa para ela saber que estamos a conversar com ela. Falar devagar, pausadamente, articular bem e, no final, assegurar-nos de que a mensagem chegou ao outro. Em relação à nossa própria percepção da nossa saúde global, do estado de deterioração, nós vivemos muitas vezes, acho que em negação ou em dissociação com o nosso corpo. Vivemos muito num mundo muito rápido, que podemos fazer tanto num dia, mas perdemos as rotinas de autocuidado e de ouvirmos e de escutarmos o próprio corpo. O exame auditivo é muito mais do que só fazer uma observação do ouvido ou fazer um rastreio com um audiograma, que é o que nos permite ver se estamos a ouvir bem ou se temos algum tipo de perda. Para a avaliação da audição, para sabermos se temos perda ou não, é um exame tão simples como ir a uma consulta de oftalmologia ou uma ótica, ver se estamos bem ou se precisamos de ajuda. Quando temos um diagnóstico de perda auditiva, claro que não pode nem deve ser o fim do mundo, porque ainda há o estigma das primeiras próteses auditivas, os aparelhos que surgiram no mercado, que eram muito grandes, que tinham muito som de feedback, e a tecnologia evoluiu tanto que surdezes que não eram reabilitáveis há meia dúzia de anos atrás, hoje em dia são. Existe uma evolução tecnológica tal de que há que tentar tudo o que há disponível.
com a mudança do paradigma, com a longevidade com saúde, com o envelhecimento ativo, começam a perceber os primeiros efeitos e querem não perder interação, não perder qualidade de vida. Eu penso que nos próximos anos vamos assistir a uma mudança desse paradigma.